Em uma pequena cidade do interior do Brasil dos anos 1980, Helena, de apenas 19 anos, é forçada pela família a se casar com um fazendeiro viúvo muito mais velho para salvar as terras da família da falência. No dia do casamento, entre lágrimas e desespero, ela ouve algo que mudará completamente sua percepção sobre aquele homem e sobre seu próprio destino. O que parecia ser o fim de seus sonhos se torna o início de uma jornada de descobertas, superação e um amor que ela jamais imaginou ser possível. Helena sentia as mãos tremerem enquanto segurava o buquê de flores do campo que sua mãe havia colhido na madrugada. O vestido branco emprestado da prima mais velha estava largo demais nos ombros e apertado na cintura, como se até mesmo as roupas conspirassem para lembrá-la de que aquele dia não era seu, não havia sido escolhido por ela. "Para de chorar, menina. Vai borrar a maquiagem", sussurrou Dona Maria, sua mãe, enquanto tentava disfarçar as próprias lágrimas que insistiam em escapar. "É para o bem da família, Helena. O Alberto é um homem bom, trabalhador." Helena queria gritar que não se importava se Alberto fosse bom ou trabalhador. Queria dizer que aos 19 anos ainda tinha sonhos, que queria estudar para ser professora, que queria conhecer o mundo além daquela cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhecia todo mundo e onde as mulheres pareciam nascer já com o destino traçado: casar, ter filhos e cuidar da casa. Mas as palavras ficaram presas na garganta, como sempre acontecia quando ela tentava confrontar a realidade que se impunha sobre ela como uma tempestade inevitável. A pequena igreja de São José estava mais cheia do que ela esperava. Parecia que a cidade inteira havia vindo ver a filha dos Oliveira se casar com o fazendeiro mais próspero da região. Helena reconheceu rostos conhecidos nas primeiras fileiras: Dona Conceição da padaria, seu Joaquim do armazém, a família dos Santos que morava na fazenda vizinha. Todos sorrindo, todos felizes por ela, sem imaginar que por dentro ela se sentia como um passarinho enjaulado. Alberto estava parado no altar, sério como sempre, com o terno escuro que provavelmente era o mesmo que usava nos domingos de missa. Ele tinha 42 anos, cabelos já grisalhos nas têmporas, mãos calejadas de quem trabalhava na terra desde menino. Havia enviuvado há 3 anos, quando a esposa morreu no parto do terceiro filho, que também não sobreviveu. Helena sabia desses detalhes não porque Alberto tivesse contado para ela. Eles mal haviam conversado além dos cumprimentos formais quando ele vinha tratar dos negócios com seu pai, mas porque em cidade pequena as histórias das pessoas se espalhavam como sementes no vento. O padre Antônio, que a batizara e dera sua primeira comunhão, começou a cerimônia com a voz solene que reservava para as ocasiões importantes. Helena tentou se concentrar nas palavras, mas sua mente voava para longe dali. Pensava na faculdade que nunca faria, nos livros que nunca leria, nos lugares que nunca conheceria. Quando chegou a hora dos votos, ela sentiu as pernas bambearem. O padre pediu para que Alberto falasse primeiro, e o homem se virou para ela com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. "Helena", sua voz era mais suave do que ela lembrava. "Eu sei que isso não é o que você escolheu. Sei que seus pais e os meus arranjos te trouxeram até aqui, e eu entendo se você tem medo." Helena piscou surpresa. Pela primeira vez, alguém estava reconhecendo que ela tinha sentimentos sobre toda aquela situação. Alberto continuou: "Mas eu quero que você saiba que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você seja feliz. Não espero que me ame hoje, nem amanhã, nem talvez nunca, mas espero que, com o tempo, possamos pelo menos ser companheiros. E se um dia você quiser estudar, se quiser fazer essas coisas que eu vejo nos seus olhos quando você olha para longe, eu vou te ajudar." As lágrimas que Helena vinha segurando finalmente transbordaram, mas agora por um motivo diferente. Ela olhou para aquele homem, realmente olhou, e viu algo que não esperava: gentileza. Não era o amor dos contos de fada que ela sonhara, mas era algo real, algo que ela não sabia que existia. "Alberto", ela conseguiu falar, a voz trêmula, Eu não sei como ser esposa, não sei como cuidar de uma casa grande, de uma fazenda. Tenho medo de te decepcionar." Ele deu um passo mais perto, estendendo a mão. "Nós aprendemos juntos, sem pressa, sem pressão. Você tem minha palavra." Helena olhou para a mão estendida e, pela primeira vez naquele dia terrível, sentiu uma pequena centelha de esperança. Talvez aquilo não fosse o fim de tudo. Talvez fosse apenas um começo diferente do que ela havia imaginado. Quando ela colocou sua mão na dele,
Sentiu a força e a aspereza da pele de quem trabalhava duro, mas também sentiu calor e segurança. E quando ele apertou suavemente seus dedos, como se estivesse selando uma promessa particular entre eles, Helena percebeu que talvez tivesse julgado mal tanto a situação quanto o homem ao seu lado. Se essa parte da história tocou seu coração de alguma forma, diga nos comentários de qual cidade do Brasil você está acompanhando essa história. O padre continuou a cerimônia, mas Helena mal ouvia as palavras. Sua mente estava processando a reviravolta que havia acontecido em poucos minutos. Quando chegou a hora de dizer sim, ela olhou nos olhos de Alberto e viu que ele estava esperando, genuinamente esperando que ela quisesse estar ali. Sim, ela disse, e pela primeira vez naquele dia, sentiu que estava fazendo uma escolha. Depois dos votos, quando Alberto se inclinou para o beijo tradicional, ele hesitou. "Posso?" perguntou baixinho, só para ela ouvir. Helena assentiu, e o beijo foi casto, respeitoso, mais um compromisso de cuidado do que uma declaração de paixão. Mas foi honesto e, naquele momento, honestidade era mais do que ela esperava ter em sua vida. A festa aconteceu no quintal da casa dos pais de Helena. Dona Maria havia se esforçado para fazer tudo bonito. Toalhas de renda nas mesas, flores do jardim em jarros emprestados das vizinhas e comida suficiente para alimentar meio distrito. O sanfoneiro tocava forró e valsa, e as pessoas dançavam e riam como em qualquer casamento feliz. Helena observava tudo, como se estivesse do lado de fora, vendo a vida de outra pessoa. Alberto permaneceu ao seu lado durante toda a festa, apresentando-a às pessoas que ela ainda não conhecia, sempre com a mão pousada levemente em suas costas, um gesto protetor que ela começou a achar reconfortante. "Você está bem?" ele perguntou quando a viu observando silenciosamente o movimento ao redor. "Estou tentando processar tudo", ela respondeu honestamente. "Ainda parece irreal." "Para mim também", admitiu Alberto. "Fazia tempo que eu não pensava em dividir minha vida com alguém. Mas quando seu pai me procurou, quando ele falou sobre você, eu pensei que talvez fosse uma chance para nós dois recomeçarmos." Helena o olhou com curiosidade. "Recomeçar como? Você sabe que perdi minha primeira esposa. E você está perdendo a vida que imaginou para si mesma. Talvez possamos ajudar um ao outro a construir algo novo. Algo que não seja exatamente o que sonhamos, mas que seja nosso." Naquele momento, Helena entendeu que Alberto não era apenas um fazendeiro procurando uma esposa para cuidar de sua casa e seus filhos. Ele era um homem que também havia sofrido perdas, que também estava tentando dar sentido à vida que lhe havia sido imposta pelas circunstâncias. Quando a festa terminou e chegou a hora de ir para sua nova casa, Helena sentiu o medo voltando. Mas quando Alberto a ajudou a subir na carroça, ele disse: "Preparei um quarto só para você. Pode ficar lá o tempo que precisar até se sentir pronta para sermos realmente casados." E foi assim que Helena percebeu que sua vida, embora não fosse a que ela planejara, talvez pudesse ser vivida com dignidade e, quem sabe, até com felicidade. A fazenda de Alberto era maior do que Helena havia imaginado. Mesmo na penumbra do final da tarde, ela conseguia ver a casa principal, uma construção de tijolos com varanda ampla e janelas altas, cercada por outras construções menores, a casa dos empregados, o curral, o galpão onde guardavam as ferramentas e a colheita. "É aqui que você vai morar agora", disse Alberto, ajudando-a a descer da carroça. Sua voz tinha um tom quase apologético, como se ele também estivesse se dando conta da magnitude da mudança que estava acontecendo na vida dela. Helena segurou a pequena mala que continha seus poucos pertences, algumas roupas, os 2 livros que conseguira esconder da mãe e a foto do pai quando ele ainda era jovem e sonhador como ela. Tudo o que restava da Helena que existia até aquela manhã cabia em uma mala de couro surrado. A porta da frente se abriu antes mesmo que eles chegassem aos degraus da varanda. Uma mulher negra de meia-idade, com um sorriso caloroso e avental limpo, apareceu no umbral. "Esta é Dona Teresa", apresentou Alberto. "Ela cuida da casa desde que minha primeira esposa morreu." "Teresa, esta é Helena, minha esposa." Helena percebeu a hesitação na voz dele ao dizer a palavra esposa e se perguntou se algum dia ele conseguiria pronunciá-la naturalmente, se algum dia ela conseguiria se sentir merecedora desse título. "Seja muito bem-vinda, Dona Helena", disse Teresa fazendo uma pequena reverência. "Preparei tudo como o senhor Alberto pediu. Seu quarto está prontinho, com lençóis limpos e flores frescas."
Meu quarto, pensou Helena. Não nosso quarto. Ela sentiu uma mistura de alívio e estranheza. Alívio porque não teria que enfrentar a intimidade do casamento antes de estar pronta. Estranheza porque nunca havia imaginado um casamento assim, cheio de gentileza e distância respeitosa. Alberto a guiou pela casa, mostrando-lhe a sala de estar com móveis de madeira escura e pesada, a cozinha grande com fogão a lenha e uma mesa onde cabiam pelo menos 10 pessoas, e, finalmente, o corredor que levava aos quartos. Este é o meu quarto, disse ele, parando em frente a uma porta fechada. E este, ele abriu a porta ao lado, é o seu. O quarto era simples, mas aconchegante. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos, uma cômoda com espelho, uma cadeira de balanço perto da janela que dava para o pomar. Na mesinha de cabeceira, Teresa havia colocado um vaso pequeno com margaridas do campo. Se precisar de alguma coisa durante a noite, pode me chamar, disse Alberto, ou chamar a Teresa. Ela dorme na casa pequena ali atrás, mas deixa a porta sempre aberta caso você precise. Helena assentiu, sem conseguir encontrar palavras. Tudo aquilo era muito diferente do que ela havia imaginado. Onde estava a brutalidade que sua mãe havia insinuado que fazia parte do casamento? Onde estava a imposição, a falta de escolha que ela tanto temia? Tem fome? Perguntou Alberto. Teresa preparou um jantar especial para celebrar. Um pouco, mentiu Helena, porque sua barriga estava fechada de nervosismo, mas ela não queria decepcionar as pessoas que estavam sendo tão gentis com ela. O jantar foi servido na mesa grande da cozinha. Teresa havia preparado frango caipira, arroz com pequi, couve refogada e broa de fubá ainda quente. Era uma refeição simples, mas feita com capricho e carinho. O pequi é da época, explicou Alberto, percebendo que Helena olhava desconfiada para o arroz amarelado. Se não gostar, não precisa comer. Sei que cada região tem seus pratos. Não, está gostoso, disse Helena. E era verdade. O sabor era diferente do que ela conhecia, mas tinha algo de acolhedor naquela comida feita em casa, naquela mesa onde a luz do lampião criava sombras dançantes nas paredes. Durante o jantar, Alberto contou sobre a rotina da fazenda. Acordo cedo, antes do sol nascer. Gosto de ver como os bichos passaram a noite, verificar se está tudo bem. Depois tomo café e vou para a lida. Você pode acordar na hora que quiser, não tem pressa para nada. Helena o escutava falar sobre o gado, sobre as plantações de milho e feijão, sobre os planos para ampliar o pomar. Havia uma paixão genuína na voz dele quando falava da terra, um amor que ela reconhecia porque era parecido com o que sentia pelos livros e pelo conhecimento. E você? Perguntou Alberto de repente. O que gosta de fazer? Além de ler, porque notei que trouxe livros na mala. Helena se surpreendeu com a pergunta. Ninguém nunca havia perguntado o que ela gostava de fazer. Gosto de ler, sim, e de escrever às vezes. Gosto de observar as pessoas, tentar entender por que fazem as coisas que fazem. Interessante, disse Alberto. E Helena percebeu que ele estava realmente interessado, não apenas sendo educado. Que tipo de coisa você escreve? Histórias, principalmente, sobre pessoas comuns vivendo vidas extraordinárias, ou descobrindo que suas vidas comuns são mais extraordinárias do que pensavam. Alberto sorriu, e Helena percebeu que era a primeira vez que o via sorrir de verdade. Talvez você possa escrever sobre a vida aqui na fazenda. Aposto que tem muitas histórias interessantes para contar. Depois do jantar, Alberto se desculpou porque precisava verificar uma vaca que estava para parir. Teresa pode te mostrar onde estão as coisas que você pode precisar. E Helena, obrigado. Obrigado pelo quê? Por ter aceitado, por estar aqui. Sei que não foi fácil. Quando ele saiu, Teresa ajudou Helena a se acomodar no quarto. Enquanto dobrava as poucas roupas de Helena e as guardava na cômoda, ela conversava de forma natural, sem a formalidade que Helena esperava. O senhor Alberto é um homem bom, dona Helena. Sofreu muito quando perdeu a primeira esposa. Ficou 2 anos sem falar quase nada com ninguém, só trabalhava. Quando seu pai veio aqui propor o casamento, eu vi uma luz voltar nos olhos dele. Helena se sentou na cadeira de balanço e olhou pela janela. Lá fora, ela podia ver Alberto caminhando em direção ao curral com uma lanterna na mão. Ele realmente disse que eu poderia estudar? Perguntou ela. Disse sim, e o senhor Alberto não é homem de falar o que não sente. Se ele prometeu, vai cumprir. Já vi ele fazer isso antes. Como assim? Teresa parou de arrumar as roupas e se sentou na beira da cama.
A primeira esposa dele, Dona Clara, ela queria muito ter uma horta de temperos. Disse que queria cozinhar com ervas frescas. O senhor Alberto cercou um pedaço de terra só para ela, trouxe sementes da cidade, até construiu uma pequena estufa para proteger as plantas mais delicadas. Ela morreu antes de ver a horta crescer direito, mas ele continuou cuidando até hoje. Disse que era uma promessa. Helena sentiu algo se mexer no peito. Onde está essa horta? Do lado da casa. Amanhã eu te mostro, se quiser. Naquela noite, Helena deitou na cama estranha, no quarto estranho, na casa estranha, e tentou processar tudo o que havia acontecido. 12 horas antes, ela era uma filha obediente vivendo na casa dos pais. Agora era esposa de um homem que mal conhecia, mas que até agora havia se mostrado mais gentil e compreensivo do que qualquer pessoa em sua família. Ela podia ouvir sons que não conhecia. O mugir distante do gado, o vento nas árvores grandes ao redor da casa, o ranger da madeira. Mas não eram sons assustadores. Eram sons de vida, de um lugar onde as coisas aconteciam em seu próprio ritmo. Quando finalmente pegou no sono, Helena sonhou que estava escrevendo uma história sobre uma menina que se perdeu no caminho para casa e acabou encontrando um lar que nunca soube que estava procurando. Se você está gostando desta história e quer continuar acompanhando o que acontece com Helena, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. No dia seguinte, Helena acordou com o canto do galo e a luz do sol entrando pela janela. Pela primeira vez em muito tempo, havia dormido a noite toda sem acordar com pesadelos ou ansiedade. Ela se vestiu e foi até a cozinha, onde encontrou Teresa já preparando o café da manhã. "O senhor Alberto já saiu?" perguntou. "Saiu antes do sol nascer, como sempre, mas deixou recado que se você quisesse conhecer a fazenda, ele volta na hora do almoço para te mostrar tudo." Helena tomou café com pão caseiro e geleia de jabuticaba, e pela primeira vez, desde que acordara no dia anterior para se casar, sentiu que talvez conseguisse encontrar seu lugar naquela nova vida. Helena acordou no terceiro dia na fazenda com uma sensação diferente. Não era felicidade, ainda não, mas também não era mais o desespero que a acompanhara nos últimos meses. Era algo parecido com curiosidade, uma vontade genuína de entender aquele lugar e as pessoas que agora faziam parte de sua vida. Depois do café da manhã, Teresa a levou para conhecer a horta que havia pertencido à primeira esposa de Alberto. O que Helena encontrou a deixou sem palavras. Era um jardim cuidado com precisão quase artística. Fileiras organizadas de manjericão, hortelã, alecrim e outras ervas que ela nem sabia nomear cresciam viçosas dentro de uma cerca baixa de bambu. No centro, havia uma pequena estufa de madeira e vidro, onde brotavam mudas delicadas. "Ele vem aqui toda manhã e toda tarde", explicou Teresa, abrindo o portãozinho da cerca. "Rega, poda, conversa com as plantas como se elas fossem gente. Diz que plantas gostam de ouvir voz humana." Helena se ajoelhou ao lado de um pé de manjericão e passou os dedos pelas folhas macias. O aroma se espalhou pelo ar, doce e fresco. Como alguém consegue cuidar de algo por 3 anos, só por causa de uma promessa? O senhor Alberto não é igual à maioria dos homens que conhecemos. Quando ele se compromete com alguma coisa, é para sempre. Por isso eu acho que você não precisa ter medo dele não cumprir o que prometeu para você. Naquela manhã, Helena pediu para ajudar Teresa com os afazeres domésticos. Queria aprender, queria se sentir útil. Teresa ensinou-lhe a acender o fogão a lenha, a fazer o pão da forma certa, a escolher os ovos mais frescos no galinheiro. A primeira esposa dele não sabia fazer nada disso quando chegou aqui, contou Teresa enquanto amassavam a massa do pão. Era filha de comerciante da cidade, tinha empregada para tudo, mas ela quis aprender e eu ensinei tudo o que sabia. "Ela era feliz aqui?" perguntou Helena, surpresa com sua própria coragem de fazer a pergunta. Teresa parou de amassar a massa e ficou pensativa. "No começo não. Chorava muito, sentia falta da família, da movimentação da cidade. Mas com o tempo, ela foi se apaixonando por esta vida. Disse uma vez que tinha descoberto que a felicidade não estava nos lugares que ela conhecia, mas nos lugares onde podia ser ela mesma." Helena absorveu essas palavras enquanto sovava a massa. Ser ela mesma. Quando foi a última vez que ela havia se sentido livre para ser ela mesma? Na hora do almoço, Alberto voltou como havia prometido. Estava sujo de terra, com o chapéu empoeirado e as botas enlameadas, mas havia uma energia boa em seus movimentos, como se o trabalho na terra o alimentasse de alguma forma.
Como foi sua primeira manhã completa aqui? Sá perguntou ele, lavando as mãos na pia da cozinha. Teresa me mostrou a horta, disse Helena. É linda. Você realmente cuida de tudo sozinho? Alberto assentiu, um pouco constrangido com o elogio. Clara gostava de temperos frescos na comida. Achei que seria uma pena deixar morrer. Helena percebeu que ele falava da primeira esposa com carinho, mas sem a dor lancinante que ela esperava. Era uma saudade madura, que convive com a vida em vez de paralisá-la. Você quer conhecer o resto da fazenda? Perguntou ele. Prometi te mostrar ontem. Depois do almoço, Alberto levou Helena para um passeio que mudaria sua percepção sobre tudo. Eles caminharam pelos pastos onde o gado pastava tranquilamente, visitaram a represa que abastecia a propriedade, conheceram os empregados que trabalhavam na fazenda. Helena ficou impressionada com a forma como Alberto tratava seus funcionários. Conhecia todos pelos nomes, perguntava sobre suas famílias, ouvia suas sugestões sobre o trabalho. Não havia a arrogância que ela esperava de um fazendeiro próspero. Meu pai sempre disse que a terra só produz bem quando quem trabalha nela é respeitado, explicou Alberto quando ela comentou sobre isso. Estes homens conhecem este lugar melhor do que eu. Seria burrice não escutá-los. Eles pararam debaixo de uma árvore grande para descansar e Alberto tirou uma garrafa d'água da sacola que carregava. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele. Helena assentiu, curiosa. O que você realmente queria fazer da vida? Antes de tudo isso acontecer, Helena ficou surpresa com a pergunta direta. Queria ser professora. Queria dar aulas para crianças, principalmente para as que não têm oportunidade de estudar. Sempre achei que a educação era a única coisa que ninguém pode tirar de uma pessoa. Alberto ficou em silêncio por um momento, olhando para a paisagem. Você sabe que na cidade mais próxima não tem escola direito? As crianças da região fazem até a 4ª série na escolinha que fica perto da igreja. Mas depois disso, quem não pode mandar os filhos para a cidade grande fica sem opção. Helena sentiu o coração acelerar. Você está sugerindo? Estou sugerindo que talvez você possa encontrar uma forma de ser professora aqui. Não do jeito que imaginou, mas de um jeito que pode ser até melhor. Naquele momento, Helena olhou para Alberto com olhos completamente novos. Ele não estava apenas cumprindo uma promessa vaga de deixá-la estudar. Ele estava pensando em como ela poderia realizar seus sonhos de forma prática, real. Como isso funcionaria? Perguntou ela, tentando não deixar a esperança crescer rápido demais. Podemos conversar com o padre Antônio, com as famílias da região, montar aulas na igreja ou até mesmo aqui na fazenda. Tem espaço sobrando na casa, podemos transformar um dos quartos vazios em sala de aula. Helena sentiu lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas diferentes das que havia chorado no altar. Eram lágrimas de possibilidade, de futuro. O que vem a seguir desta história vai emocionar você ainda mais. E para não perder nenhum momento, toque agora no botão de inscrever-se. É grátis e você estará comigo em cada nova história que eu compartilhar aqui. Naquela tarde, quando voltaram para casa, Helena se sentou na varanda com um dos livros que havia trazido. Alberto passou por ela carregando algumas ferramentas e parou. Posso perguntar que livro é esse? Helena mostrou a capa. É sobre a história do Brasil. Peguei emprestado da biblioteca da cidade antes do casamento. Você pode me contar alguma coisa interessante que aprendeu? Helena se surpreendeu novamente. Nenhum homem da sua família jamais havia demonstrado interesse genuíno no que ela lia ou pensava. Ela contou sobre a história dos bandeirantes, sobre como eles desbravaram o interior do país. Alberto escutou com atenção, fazendo perguntas inteligentes, relacionando o que ela dizia com coisas que conhecia da região. Você já pensou em escrever sobre a história daqui? Sugeriu ele. Sobre as famílias que se estabeleceram nesta região, sobre como a fazenda foi formada? Você me deixaria fazer isso? Helena, disse Alberto se sentando na cadeira ao lado dela. Você não precisa pedir permissão para ser quem você é. Esse é o erro que eu cometi no meu primeiro casamento. Achei que casamento significava que uma pessoa tinha que se moldar à vida da outra. Mas aprendi que casamento bom é quando duas pessoas se ajudam a ser as melhores versões de si mesmas. Naquele entardecer, sentados na varanda enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Helena sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. Gratidão, não pela situação em si, que ainda não havia escolhido, mas pela forma como Alberto estava lidando com ela. Posso te fazer uma pergunta agora? Disse ela. Claro. Por que você aceitou se casar comigo?
Você poderia ter escolhido qualquer mulher da região. Alberto ficou quieto por um tempo, olhando para o horizonte. Seu pai me contou sobre você. Disse que você lia, que fazia perguntas, que não se contentava com respostas prontas. Disse que você era diferente. E eu pensei que talvez eu precisasse de alguém diferente na minha vida. Alguém que me fizesse pensar, que me desafiasse a ser melhor. Helena olhou para o homem ao seu lado e percebeu que ele também havia feito sacrifícios. Ele poderia ter escolhido uma esposa mais dócil, mais conformada. Em vez disso, havia escolhido a complicação de se casar com uma mulher que tinha sonhos próprios. Você não tem medo de que eu nunca consiga te amar? Perguntou ela, sendo honesta como ele estava sendo. Tenho, admitiu Alberto, mas tenho mais medo de ter uma esposa que finja me amar por obrigação. Prefiro ter ao meu lado alguém que escolheu ficar, mesmo que demore para essa escolha incluir amor. Quando anoiteceu e eles entraram para jantar, Helena percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era amor, ainda não, mas era respeito mútuo, era entendimento, era a base sobre a qual algo real poderia ser construído. E pela primeira vez desde que soubera que se casaria, Helena começou a imaginar que talvez pudesse não apenas sobreviver àquela nova vida, mas criar alguma coisa bonita com ela. 3 semanas haviam se passado desde o casamento, e Helena começava a estabelecer uma rotina na fazenda. Acordava cedo, ajudava Teresa na cozinha, cuidava da horta que agora considerava também sua, e passava as tardes lendo ou escrevendo na varanda. Alberto havia cumprido sua promessa de respeitar seu espaço, mas Helena notava que ele sempre encontrava desculpas para passar por onde ela estava, como se quisesse sua companhia, mas não soubesse como pedir. Naquela manhã de quinta-feira, Helena estava regando os pés de manjericão quando ouviu vozes alteradas, vindas da entrada da fazenda. Era Alberto conversando com um homem que ela não reconhecia, e o tom da conversa parecia tenso. Não quero esse tipo de confusão na minha propriedade, Cardoso, dizia Alberto, com uma firmeza na voz que Helena ainda não havia ouvido. Mas é só por alguns dias, Alberto. Você sabe que eu sempre te ajudei quando precisou, insistia o outro homem. Helena se aproximou discretamente, escondida atrás da estufa de mudas. O homem era mais ou menos da idade de Alberto, mas tinha uma aparência descuidada, barba por fazer e roupas sujas. Havia algo em seus olhos que a deixou desconfortável. Minha resposta é não, e é final, disse Alberto. Você pode dormir na casa dos empregados hoje, mas amanhã cedo quero que saia daqui. O homem olhou ao redor e seus olhos pararam em Helena, mesmo ela tentando se esconder. Um sorriso desagradável apareceu em seu rosto. Ah, entendo agora. O Alberto arrumou uma esposa novinha e não quer más influências por perto, disse ele com um tom que fez Helena se arrepiar. Alberto se colocou imediatamente entre o homem e Helena. Cuidado com suas palavras, Cardoso, e cuidado com onde olha. Relaxa, homem. Só estava admirando. A menina é bonita mesmo. Deve ser bem diferente da Clara, né? Mas, como eu posso dizer, mais cheia de vida. Helena viu Alberto fechar as mãos em punhos, e por um momento pensou que ele fosse partir para cima do homem. Mas ele se controlou, respirou fundo e disse com uma calma perigosa: Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sair da minha terra. Se eu te vir aqui depois disso, não vou ser tão educado. O homem riu, mas havia nervosismo no riso. Está bem, está bem. Mas lembra, Alberto, você me deve alguns favores, e uma hora ou outra eu venho cobrar. Depois que Cardoso saiu, Alberto ficou parado no mesmo lugar por um longo tempo, como se estivesse tentando se acalmar. Helena saiu de trás da estufa e se aproximou dele cautelosamente. Você está bem? Perguntou ela. Alberto se virou, e Helena viu algo em seu rosto que não havia visto antes, uma mistura de raiva, vergonha e cansaço. Desculpa que você teve que ver isso, disse ele. Cardoso é complicado. Conheci ele há muitos anos, e às vezes ele aparece aqui pedindo ajuda, mas desta vez ele queria se esconder aqui por alguns dias, e eu não posso permitir isso. Esconder de quê? Alberto hesitou, como se estivesse decidindo o quanto contar para ela. Ele tem problemas com jogo, com bebida, deve dinheiro para pessoas perigosas. Já ajudei ele várias vezes, mas chegou um ponto que percebi que estava só facilitando os problemas dele. Helena assentiu, mas havia uma pergunta que precisava fazer. O que ele quis dizer sobre você dever favores para ele? O rosto de Alberto se fechou. É uma longa história, Helena, e não é uma história bonita. Você pode me contar. Somos casados, não somos?
Devíamos poder conversar sobre essas coisas. Alberto a olhou por um longo momento, como se estivesse medindo se podia confiar nela. Finalmente ele suspirou. Vamos sentar na varanda. É melhor você saber caso ele volte. Eles se sentaram nas cadeiras de balanço e Alberto ficou olhando para as mãos por um tempo antes de começar a falar. Quando Clara morreu, eu não estava bem. Não conseguia dormir, não conseguia comer direito, não conseguia pensar em mais nada, além de que tinha falhado com ela. Que se eu tivesse levado ela para a cidade mais cedo, se eu tivesse insistido para ela fazer o pré-natal com um médico melhor, Helena sentiu o coração se apertar. Você não pode se culpar por isso, Alberto. Essas coisas acontecem. Na cabeça eu sabia disso, mas no coração eu me sentia responsável. E Cardoso aparecia aqui com bebida, dizendo que me ajudaria a esquecer. E eu bebi, Helena. Bebi muito, por quase um ano. Helena ficou quieta, processando a informação. Ela havia crescido vendo os estragos que a bebida causava em algumas famílias da cidade, mas nunca havia imaginado Alberto naquela situação. Cardoso me levou para jogar algumas vezes. Disse que seria uma distração. No começo eu ganhava um pouco, perdia um pouco, não era nada demais. Mas depois eu comecei a apostar valores maiores. Pensava que se ganhasse muito dinheiro de uma vez, poderia fazer uma viagem, ir para longe daqui, esquecer tudo. E você perdeu. Perdi muito. Quase perdi um pedaço da fazenda. Tive que vender gado, empenhar joias que eram de Clara, pedir dinheiro emprestado para pessoas que não deveria ter procurado. Helena começou a entender o peso que Alberto carregava. E Cardoso te ajudou a sair dessa situação? Ele conhecia gente, conseguiu negociar algumas dívidas, me ajudou a ganhar tempo para me reorganizar. Mas em troca, eu tive que fazer algumas coisas que não me orgulho. Que tipo de coisas? Alberto a olhou, e Helena viu que custava muito para ele falar sobre aquilo. Carreguei algumas coisas para ele sem perguntar o que era. Deixei ele usar a fazenda como ponto de parada para negócios que eu preferia não saber quais eram. Durante alguns meses, eu fechei os olhos para coisas que deveria ter questionado. Helena sentiu um frio na barriga. Coisas ilegais? Provavelmente. Eu nunca perguntei, nunca quis saber. Só queria quitar minhas dívidas e ele ir embora da minha vida. Mas homens como Cardoso nunca vão embora completamente. Eles sempre voltam cobrando favores. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Helena processava tudo o que havia ouvido, tentando conciliar o homem gentil e íntegro que conhecera com a história que acabara de escutar. Por que você está me contando isso? Perguntou ela finalmente. Porque você tem o direito de saber com quem se casou. E porque se Cardoso voltar, se ele tentar te usar para me pressionar, você precisa saber que tipo de homem ele é. Helena olhou para Alberto. Realmente olhou, vendo além da culpa e da vergonha que ele carregava. Viu um homem que havia cometido erros em um momento de desespero, mas que havia lutado para sair daquela situação. Viu alguém que estava sendo honesto com ela, mesmo sabendo que a verdade poderia afastá-la. Você ainda bebe? Perguntou ela. Não desde que consegui quitar a última dívida há quase um ano, e não pretendo voltar a beber. E você faria de novo? As coisas que fez para o Cardoso? Alberto a olhou nos olhos. Não, nunca mais. Aprendi que alguns preços são altos demais para pagar, mesmo quando você está desesperado. Helena se levantou da cadeira e caminhou até a grade da varanda. Podia ouvir os sons da fazenda, o mugir do gado, o barulho dos empregados trabalhando, o vento nas árvores, sons de uma vida honesta, trabalhosa, real. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração de alguma forma, diga nos comentários de qual parte do nosso Brasil você está ouvindo isso. Helena, disse Alberto atrás dela, se você quiser voltar para a casa dos seus pais, eu entendo. Posso arranjar as coisas, dizer que a culpa foi minha. Você não precisa ficar casada com alguém que... Helena se virou para ele. Alberto, posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu. Se a situação fosse inversa, se eu te contasse que cometi erros no passado por desespero ou dor, você me abandonaria? Alberto ficou surpreso com a pergunta. Não, claro que não. Então por que você acha que eu faria isso com você? Alberto ficou sem palavras. Helena voltou para a cadeira e se sentou ao lado dele. Todos nós temos coisas no passado que não nos orgulhamos, disse ela. O que importa é quem você é hoje, quem você escolhe ser daqui para frente. E o homem que eu conheci nestas 3 semanas é alguém em quem eu posso confiar. Mesmo sabendo de tudo isso, principalmente sabendo de tudo isso,
Porque você podia ter escondido, podia ter mentido, mas você escolheu ser honesto comigo, mesmo sabendo que isso poderia me afastar. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer erro do passado. Alberto olhou para ela como se estivesse vendo um milagre. Como você consegue ser tão sábia? Você é tão nova. Helena sorriu tristemente. Quando você cresce em uma casa onde o pai bebe e a mãe finge que está tudo bem, você aprende cedo a diferença entre pessoas que cometem erros e pessoas que são ruins por natureza. Você não é uma pessoa ruim, Alberto. Você é uma pessoa boa que passou por um momento muito difícil. Naquele momento, algo mudou entre eles de forma definitiva. Não foi ainda o amor que os contos de fada prometiam, mas foi algo mais profundo. Foi confiança real, foi intimidade verdadeira, foi o reconhecimento mútuo de que eram duas pessoas imperfeitas tentando construir algo bom juntas. Quando Teresa chamou para o almoço, eles se levantaram juntos. E quando Alberto ofereceu o braço para Helena, ela o aceitou não por educação ou obrigação, mas porque realmente queria estar perto dele. Obrigada por confiar em mim, disse ela. Obrigado por não me julgar, respondeu Alberto. E Helena percebeu que pela primeira vez desde o casamento, ela não se sentia mais como uma estranha na fazenda. Ela se sentia como alguém que estava começando a construir um lar. 2 semanas haviam se passado desde a conversa sobre Cardoso, e Helena começara a acreditar que o homem havia desaparecido de suas vidas para sempre. Ela e Alberto haviam desenvolvido uma rotina confortável. Ele a consultava sobre decisões da fazenda, ela compartilhava suas leituras e escritos com ele, e juntos haviam começado a planejar as aulas para as crianças da região. O padre Antônio havia visitado a fazenda na semana anterior e ficara entusiasmado com a ideia. As famílias vão ficar muito gratas, Helena. Tem criança aqui que tem sede de conhecimento, mas não tem oportunidade, havia dito ele. Helena estava organizando os livros que Alberto havia trazido da cidade quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando da casa. Era meio da tarde, horário incomum para visitas. Pela janela viu 3 homens descendo dos cavalos no pátio da frente, e um deles era Cardoso. Seu coração disparou. Alberto estava no pasto mais distante, verificando uma cerca quebrada. Ela estava sozinha em casa, pois Teresa havia ido visitar uma filha doente na cidade. Helena tentou se manter calma enquanto os homens se aproximavam da varanda. Cardoso bateu na porta com mais força do que necessário. Dona Helena, disse ele quando ela apareceu na porta, mantendo-a entreaberta. Que bom ver a senhora de novo. Cadê seu marido? Alberto não está em casa no momento, respondeu Helena, tentando manter a voz firme. Posso dar algum recado? Cardoso sorriu, mas não havia nada de amigável no sorriso. Na verdade, nós viemos aqui por causa de um probleminha que o Alberto pode nos ajudar a resolver. Os outros 2 homens se posicionaram dos lados da porta. Eram mais jovens que Cardoso, com caras de poucos amigos e roupas que já haviam visto dias melhores. Que tipo de problema? Perguntou Helena, embora já suspeitasse da resposta. Bem, acontece que o Alberto ainda nos deve alguns favorizinhos, e agora seria uma boa hora para ele retribuir a ajuda que recebeu no passado. Helena respirou fundo. Lembrou-se das palavras de Alberto sobre homens como Cardoso nunca irem embora completamente. Como eu disse, ele não está aqui. Vocês podem voltar outro dia. Ah, mas nós não podemos esperar, dona Helena. É urgente. Cardoso empurrou a porta suavemente, mas com força suficiente para que ela soubesse que não era um pedido. Que tal se nós esperarmos ele aqui dentro? Faz calor lá fora. Helena sabia que não tinha escolha. Se tentasse resistir, os homens poderiam se tornar violentos, e Alberto estava longe demais para ouvir se ela gritasse. Está bem, disse ela recuando, mas limpem as botas antes de entrar. Era uma tentativa desesperada de manter algum controle da situação, e surpreendentemente funcionou. Os homens limparam os pés no capacho antes de entrar, como se o hábito de respeitar a casa alheia fosse mais forte que suas intenções. Eles se sentaram na sala de estar e Helena ofereceu água, café, qualquer coisa que pudesse ganhar tempo e manter a situação civilizada. Você é muito educada, dona Helena, disse Cardoso, aceitando um copo d'água. O Alberto teve sorte. A Clara era educada também, mas não tinha essa força que eu vejo em você. Helena não gostou da forma como ele falou sobre Clara, nem da forma como seus olhos a avaliavam. O que exatamente vocês querem do meu marido? Queremos que ele carregue algumas coisas para nós, como nos velhos tempos.
É só uma viagenzinha até a cidade, nada demais. E se ele não quiser? Cardoso se inclinou para a frente na cadeira. Dona Helena, seu marido fez algumas coisas que não ficaram muito bonitas nos registros, se é que me entende. Seria uma pena se essas informações chegassem aos ouvidos errados. Um fazendeiro respeitado como o Alberto não ia querer esse tipo de problema, especialmente agora que tem uma esposa novinha para proteger. Helena sentiu o sangue gelar. Era chantagem pura e simples. Além disso, continuou Cardoso, nós sabemos onde você passa as tardes lendo. Sabemos quando o Alberto sai para trabalhar. Sabemos quando vocês ficam sozinhos aqui. Seria muito fácil aparecer aqui de novo se precisássemos conversar com vocês. Era uma ameaça velada, mas clara o suficiente. Helena entendeu que Cardoso havia passado semanas observando a rotina da fazenda, esperando o momento certo para fazer sua jogada. Nesse momento, ela ouviu o barulho que estava esperando, os passos de Alberto se aproximando da casa. Ele sempre voltava neste horário para tomar café e verificar se ela precisava de alguma coisa. Quando Alberto entrou na sala e viu os três homens, sua expressão mudou completamente. Helena viu a raiva passar por seus olhos, seguida por algo que parecia desespero. Cardoso, o que vocês estão fazendo aqui? Alberto, meu amigo, disse Cardoso, se levantando com falsa cordialidade. Estava aqui conversando com sua linda esposa. Que mulher educada você conseguiu, hein? Alberto se posicionou imediatamente entre Cardoso e Helena. Você disse que não voltaria aqui. Ah, mas as coisas mudaram, Alberto. Estou com uns probleminha que só um amigo verdadeiro pode resolver, e você é meu amigo, não é? O que você quer? Cardoso explicou sobre a viagenzinha que precisava que Alberto fizesse. Helena viu o rosto do marido ficar cada vez mais tenso, conforme ouvia os detalhes. Não, disse Alberto finalmente. Não vou fazer isso. Já paguei minhas dívidas com você. Ah, mas não é só sobre dinheiro, Alberto. É sobre amizade, sobre lealdade, sobre manter certas informações em segurança. Cardoso olhou significativamente para Helena. Especialmente agora que você tem mais gente para se preocupar. Helena viu Alberto fechar os punhos. Ela conhecia aquela expressão agora. Era a mesma que ele havia feito quando Cardoso falara dela de forma desrespeitosa semanas antes. Deixa minha esposa fora disso, disse Alberto, com uma calma perigosa. Claro, claro. Não queremos incomodar Dona Helena. Por isso seria melhor você colaborar conosco. Faz a viagenzinha, entrega o que precisa ser entregue, e nós desaparecemos da vida de vocês para sempre. Helena podia ver Alberto lutando internamente. Ela sabia que ele estava pesando as opções, ceder à chantagem mais uma vez ou enfrentar as consequências de se recusar. Foi então que Helena tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a ela mesma. Alberto, disse ela com uma voz mais firme do que se sentia, você me disse uma vez que alguns preços são altos demais para pagar, mesmo quando você está desesperado. Lembra? Alberto olhou para ela surpreso. Lembro, disse ele. Então você sabe qual é a resposta certa. Por um momento, o silêncio na sala foi total. Helena podia ouvir seu próprio coração batendo. Ela havia acabado de dizer para o marido recusar a chantagem, sabendo que isso poderia colocar ambos em perigo. Alberto olhou para ela por um longo momento e Helena viu algo mudar em seus olhos. Era como se ele estivesse vendo nela uma força que nem ele sabia que ela possuía. Vocês ouviram minha esposa, disse Alberto se virando para Cardoso. A resposta é não. E agora saiam da minha casa. Cardoso não esperava por essa reação. Seu rosto se contorceu de raiva. Você vai se arrepender disso, Alberto. Vocês dois vão se arrepender. Talvez, disse Alberto, mas pelo menos vamos nos arrepender fazendo a coisa certa. O que acontece depois dessa decisão corajosa vai mudar tudo para Helena e Alberto. Se você quer saber como essa história termina, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder o último capítulo. Os três homens saíram da casa, mas Helena sabia que aquilo estava longe de acabar. Cardoso não era do tipo que aceitava um não facilmente. Helena, disse Alberto quando ficaram sozinhos, você tem ideia do que acabamos de fazer? Fizemos a coisa certa, respondeu ela, embora suas mãos estivessem tremendo. Cardoso não vai desistir. Ele pode tentar nos prejudicar de outras formas, pode espalhar histórias sobre mim, pode até... Alberto, Helena interrompeu. Você me disse que aprendeu que alguns preços são altos demais. O preço de ceder para ele de novo seria nossa alma.
Seria você voltar a ser aquele homem desesperado que tomava decisões erradas. E eu não posso deixar isso acontecer. Alberto se aproximou dela e, pela primeira vez desde o casamento, a tomou nos braços. Não foi um gesto romântico, mas um gesto de proteção, de parceria, de duas pessoas que haviam decidido enfrentar juntas o que viesse pela frente. Você é mais corajosa do que eu imaginava, disse ele. Você me ensinou essa coragem, respondeu Helena. Me ensinou que vale a pena lutar pela vida que queremos ter. Naquela noite, eles se sentaram na varanda e fizeram planos. Se Cardoso tentasse prejudicá-los, eles estariam preparados. Procurariam o delegado da cidade, conversariam com o padre Antônio, pediriam ajuda aos vizinhos se necessário. Não vamos mais viver com medo, disse Alberto. Não, concordou Helena. Vamos viver com coragem. E pela primeira vez desde que se conheceram, Helena percebeu que não se via mais como alguém que havia sido forçada a casar. Se via como alguém que havia escolhido ficar, alguém que havia escolhido lutar ao lado de um homem bom por uma vida que valia a pena viver. O amor ainda não havia chegado, mas algo igualmente poderoso havia nascido entre eles. Respeito mútuo, confiança e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. 3 dias se passaram desde a visita ameaçadora de Cardoso, e Helena acordou naquela manhã de sábado com uma sensação estranha no peito. Não era medo, embora a preocupação com possíveis represálias ainda estivesse presente. Era algo diferente, uma mistura de expectativa e nervosismo que ela não conseguia explicar. Alberto havia saído cedo para encontrar o delegado na cidade, levando 2 dos empregados mais confiáveis como testemunhas de tudo o que havia acontecido. Helena ficara em casa com Teresa, que havia voltado na noite anterior e ficara horrorizada ao saber do ocorrido. Esse Cardoso sempre foi macimente, resmungava Teresa enquanto preparavam o almoço. Mas a senhora fez certo em apoiar o senhor Alberto. Tem hora que a gente precisa escolher entre o medo e o que é correto. Helena estava descascando batatas quando ouviu o cavalo se aproximando. Seu coração disparou. Seria Cardoso voltando, mas quando olhou pela janela, viu uma cena que a tranquilizou e a surpreendeu ao mesmo tempo. Era Alberto voltando da cidade, mas não estava sozinho. Junto com ele vinham o delegado, o padre Antônio e mais 3 homens que ela reconheceu como fazendeiros respeitados da região. Parece que o senhor Alberto trouxe reforços, disse Teresa, sorrindo com satisfação. Quando o grupo chegou à varanda, Helena saiu para recebê-los. Alberto desceu do cavalo com uma expressão que ela não havia visto antes. Era alívio misturado com orgulho. Helena, disse ele, quero apresentar oficialmente o delegado Silva. Ele veio aqui para ouvir sua versão dos acontecimentos. O delegado era um homem de meia idade, com bigode grisalho e jeito sério, mas respeitoso. Dona Helena, seu marido me contou sobre a visita que vocês receberam. Gostaria de ouvir diretamente da senhora o que aconteceu. Helena contou tudo, desde as ameaças veladas até a chantagem explícita. O delegado fez anotações cuidadosas, fazendo perguntas específicas sobre o que Cardoso havia dito. A senhora foi muito corajosa, disse o delegado quando ela terminou, e muito esperta em manter a situação sob controle. Essas informações vão nos ajudar muito. O padre Antônio se aproximou e tomou as mãos de Helena. Minha filha, toda a comunidade está orgulhosa de vocês. Alberto nos contou como você o apoiou na decisão de fazer a coisa certa. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em sua vida, sentia que pertencia a uma comunidade de verdade, que tinha pessoas que se importavam com seu bem-estar. Cardoso e os comparsas dele foram presos esta manhã, informou o delegado. Tínhamos mandados de prisão contra eles há meses, mas eles se escondiam bem. Graças às informações que vocês forneceram, conseguimos localizá-los. Helena sentiu suas pernas bambearem de alívio. Quer dizer que acabou? Acabou, confirmou Alberto, se aproximando dela. Cardoso não vai mais incomodar ninguém por um bom tempo. Depois que as visitas partiram, Helena e Alberto ficaram sozinhos na varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e pela primeira vez em semanas, Helena se permitiu relaxar completamente. Obrigada, disse Alberto de repente. Por quê? Por me dar a força que eu não sabia que tinha. Por acreditar que eu podia fazer a coisa certa quando nem eu mesmo acreditava. Helena o olhou. Esse homem que havia se tornado muito mais do que apenas seu marido. Havia se tornado seu parceiro, seu companheiro,
alguém em quem ela confiava completamente. Alberto, disse ela, posso te contar uma coisa? Sempre. Helena respirou fundo. Quando meus pais me disseram que eu teria que me casar com você, eu pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que nunca seria feliz, que nunca encontraria propósito, que nunca amaria alguém de verdade. Alberto ficou quieto, esperando que ela continuasse. Mas nestas últimas semanas eu descobri coisas sobre mim que não sabia que existiam. Descobri que posso ser corajosa quando preciso, que posso confiar em alguém completamente, que posso construir uma vida que vale a pena mesmo quando ela começa de um jeito que eu não escolhi. Helena fez uma pausa, procurando as palavras certas. E eu descobri que o amor verdadeiro não é aquela paixão súbita dos livros. É essa coisa que cresce devagar, construída na confiança, no respeito, na escolha diária de se importar com o bem-estar de outra pessoa. Alberto se virou para ela e Helena viu lágrimas em seus olhos. Helena, você está dizendo... Estou dizendo que te amo, Alberto. Não porque fui obrigada a casar contigo, mas porque escolho te amar. Porque você me mostrou que tipo de homem é, e porque quero passar o resto da minha vida ao lado desse homem. Por um momento, Alberto ficou sem palavras. Então, ele tomou as mãos de Helena nas suas, essas mãos calejadas que ela aprendera a achar reconfortantes. Helena, eu te amo também, e não é só porque você é minha esposa, mas porque você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Você me fez querer ser um homem melhor, me deu coragem para enfrentar meu passado e esperança, para construir um futuro. Quando ele se inclinou para beijá-la, não foi como o beijo casto do casamento. Foi um beijo de duas pessoas que haviam escolhido se amar, que haviam passado por tempestades juntas e descobrido que eram mais fortes unidos. Se esta história tocou seu coração da mesma forma que tocou o meu ao escrevê-la, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. Sua presença aqui significa muito para mim. 6 meses depois, Helena estava na antiga sala de jantar da fazenda, que agora havia sido transformada em uma sala de aula. 12 crianças da região sentavam em carteiras improvisadas, escutando atentamente enquanto ela explicava sobre geografia do Brasil. Professora Helena, perguntou Mariazinha, uma menina de 8 anos com olhos curiosos. É verdade que existem lugares no mundo onde neva todos os dias? Não todos os dias, Mariazinha, mas em alguns lugares neva durante vários meses do ano, explicou Helena, indo até o mapa na parede. Vocês querem que eu conte como é? As crianças responderam com entusiasmo e Helena se perdeu na alegria de ensinar, de ver aqueles pequenos rostos se iluminarem com cada nova descoberta. Quando as aulas terminaram e as crianças foram embora, Alberto apareceu na porta da sala com um sorriso orgulhoso. Como foi o dia da professora mais querida da região? Perguntou ele. Maravilhoso, respondeu Helena, arrumando os materiais. Joãozinho já está lendo palavras de 3 sílabas e a Mariazinha fez uma redação sobre seus sonhos que me fez chorar de emoção. Alberto a ajudou a carregar os livros de volta para o escritório que haviam montado para ela. As paredes estavam cobertas de mapas, desenhos das crianças e estantes cheias dos livros que ele continuava trazendo da cidade. Helena, disse Alberto quando terminaram de organizar tudo, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Alberto tirou uma carta do bolso. Chegou hoje. É da escola normal da capital. Eles querem te oferecer uma bolsa para fazer o curso de magistério por correspondência. Helena arrancou a carta das mãos dele, lendo rapidamente. Era verdade. O padre Antônio havia escrito para a escola, contando sobre seu trabalho com as crianças da região, e eles haviam se interessado em apoiar sua formação. Alberto, isso significa que vou poder me formar professora de verdade, gritou ela, pulando em seus braços. Significa que você vai ser ainda melhor no que já faz perfeitamente, disse ele, girando-a no ar. Naquela noite, eles jantaram na varanda como haviam se acostumado a fazer. Teresa havia preparado frango com quiabo e broa de milho, e eles conversaram sobre os planos para expandir a escola, sobre os progressos das crianças, sobre os sonhos que agora tinham certeza de que poderiam realizar. Sabe o que é engraçado? Disse Helena, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. O quê? Eu passei tanto tempo sonhando com uma vida diferente, imaginando como seria se eu pudesse escolher meu próprio caminho. E no final, descobri que a vida que eu realmente queria estava bem aqui. Só precisava da coragem para construí-la. Alberto pegou sua mão.
E eu passei tanto tempo achando que nunca conseguiria ser feliz de novo, que o melhor da minha vida já havia passado. Você me mostrou que a gente sempre pode recomeçar, sempre pode escolher ser melhor. Helena olhou para o homem que era seu marido, seu parceiro, seu melhor amigo e o amor de sua vida. Você acha que Clara ficaria feliz em saber que nós somos felizes? Alberto sorriu. Acho que ela ficaria muito feliz. Clara sempre disse que a fazenda precisava de risadas de crianças e de alguém que trouxesse conhecimento para a região. Você fez as duas coisas. Um ano depois, Helena estava novamente na antiga sala de aula, mas agora era diferente. A sala havia sido ampliada, tinha carteiras adequadas, quadro negro novo e uma biblioteca com mais de 100 livros. 23 crianças frequentavam as aulas regularmente, e 3 delas já haviam sido aprovadas para continuar os estudos na cidade. Mas o que mais emocionava Helena era outra coisa. Alberto havia começado a dar aulas também, ensinando as crianças sobre agricultura, cuidado com animais e preservação da natureza. Ver aquele homem forte e silencioso explicar pacientemente para uma criança como plantar feijão era uma das visões mais bonitas que ela já havia presenciado. Naquela tarde, depois que a última criança partiu, Helena ficou sozinha na sala por alguns minutos, apenas absorvendo a realidade de sua vida. Ela era professora, como sempre sonhara. Era esposa de um homem que a amava e respeitava. Era parte de uma comunidade que a valorizava e apoiava seus sonhos. Alberto apareceu na porta como fazia todos os dias. "Pronta para ir para casa, professora?" perguntou ele. Helena olhou para aquele homem que havia transformado sua vida, que havia lhe mostrado que o amor verdadeiro não era sobre destino ou paixão avassaladora, mas sobre escolha diária, companheirismo e coragem de crescer juntos. "Já estou em casa", respondeu ela tomando sua mão. "Onde você estiver, eu já estou em casa." E enquanto caminhavam juntos pela fazenda, que agora era verdadeiramente deles, Helena pensou em como sua vida havia começado com lágrimas no altar e havia se transformado em algo mais belo do que qualquer sonho que ela poderia ter imaginado. O amor havia chegado não como um raio, mas como o nascer do sol, gradual, inevitável, e iluminando tudo ao seu redor com uma luz dourada que prometia durar para sempre.